Quanto à natureza da santificação evangélica, ou seja, aquilo em que ela consiste, há algo importante que deve ser destacado, que é a grande verdade, que não há nela nenhuma compensação da nossa parte pelos nossos pecados, porque a compensação ou expiação e o perdão total deles, quer de pecados passados, presentes ou futuros, foi feita integralmente por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Então, é estranho a natureza da verdadeira santificação, flagelos, penitências, práticas ascéticas e outras coisas como estas, com o intuito de produzir esta santificação, a qual é sobrenatural e não carnal. Daí a recomendação do apóstolo em Colossenses 2:8 a 23. Este texto de Colossenses 2:8 a 23 mostra que a natureza desta santificação evangélica não é ritual e nem cerimonial, ou seja, não decorre de práticas rituais e cerimoniais, mesmo da lei do Antigo Testamento, da qual todo cerimonialismo foi revogado por Deus em Cristo Jesus, quando ele inaugurou na sua morte a nova aliança e a selou com o sangue que ele derramou na cruz. E é importante vigiar muito contra isto, porque a carne se compraz em rituais e cerimônias, e daí a advertência do apóstolo: ninguém atue como árbitro contra vós, pretextando humildade ou culto aos anjos, se firmando em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, e ainda, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate contra a satisfação da carne. E é por isso que ele diz que os Gálatas haviam deixado de lado o trabalho do Espírito Santo mediante a graça para se aperfeiçoarem na carne, pois estavam tentando se santificar, guardando os mandamentos cerimoniais e civis da lei de Moisés. Assim ele se expressa em Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito Santo, é pela carne que agora acabareis? Eles estavam fazendo isso porque estavam seguindo o falso evangelho dos judaizantes, que colocava a liberdade dos crentes no Espírito Santo de novo sob o jugo da lei cerimonial. E ainda hoje, os legalistas da igreja procuram fazer o mesmo. Eles espiam a liberdade que os crentes têm em Cristo com o propósito de lhes intimidar quanto à liberdade que possam dar ao trabalho do Espírito Santo em suas vidas, quer no transbordamento de dons, quer na comunicação de graças transformadoras do caráter, as quais os santificarão. O legalista não está a serviço do Espírito Santo, senão das suas próprias convicções carnais, e a carne não se opõe ao Espírito. É bom lembrarmos sempre disso quando refletirmos na natureza da nossa santificação. Eles são os assassinos da graça de Deus, porque esta os rebaixa e humilha no seu orgulho de tentarem protestar seu próprio mérito nas conquistas que fazem no reino de Deus. Assim, se exclui o mérito humano, não somente na justificação, como também na realização da santificação, porque é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Todavia, não pode ser removida a necessidade de diligência e fidelidade de nossa parte na santificação, de modo que seremos distinguidos por Deus não pelo mérito pessoal das nossas realizações, mas pelo grau da nossa fidelidade demonstrada a Ele por tais realizações. Assim afirmamos a necessidade do nosso muito empenho e trabalho, mas a exaltação será toda ela tributada a Cristo e à sua graça, se tivermos que nos gloriar. Tal como o apóstolo Paulo,
nos gloriemos no que diz respeito à nossa própria fraqueza, ou seja, a nossa completa incapacidade de fazer algo para Deus, se não recebêssemos dele os talentos, os dons, a força, o poder e tudo o mais que nos convém no nosso dever de santificação. Assim, Deus dá a tarefa, mas Ele próprio provê todos os meios necessários para a sua realização. Mas não desprezemos os esforços em diligência, tanto nossos quanto dos nossos irmãos, porque eles são muito valiosos para nós e para Deus. São muito preciosos e necessários para o trabalho da santificação. Mas não nos gloriamos nisso, senão somente no Senhor Jesus e na sua graça. Então poderemos falar juntamente com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.